Igreja da paz do Senhor, amém? Gostaria de estar deixando uma palavra com os irmãos, então, que se encontra em Jonas, capítulo 1, versículo 3. Agradecendo a oportunidade que Deus nos concede nesta noite. Quero parabenizar também o irmão Luna, aniversariante. Que Deus abençoe a sua vida cada vez mais. E os jovens também que estão ali estão no melhor lugar, como disse o irmão Leonardo ali. Aqui vocês estão em casa. O melhor lugar que vocês escolheram hoje. Amém? Jonas capítulo 1, versículo 3. Já que uma Raquel falou sobre o chamado ali no início do culto, Deus só confirmou a palavra. Quando nós estávamos falando lá fora hoje de tarde também, com os irmãos, e eu tenho fugido bastante da presença de Deus. Eu tento me esconder, eu venho nos cultos e fico fugindo de Deus. Só que chega um tempo, chega uma hora, um momento que a gente não consegue se esconder mais dele. Porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele está em todos os lugares. Não tem como se esconder dele. Amém? Gostaria de ler com os irmãos então, o versículo 3. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Esta palavra que eu tenho meditado algumas semanas dos irmãos. Então, quero deixar para os irmãos uma breve meditação da palavra de Deus. A Bíblia vai nos falar que Jonas ele era um profeta hebreu. E Deus ele pede para Jonas ir para Nínive. Ele diz, levanta e vai para Nínive. Ele ordena ali Jonas ir para Nínive pregar a palavra contra aquela cidade. Só que Jonas imediatamente, ele desobedece a palavra do Senhor. Jonas ele desobedece aquilo que o Senhor tinha falado para ele. Porém Jonas ele vai para Tarsis, ele desce para Jope, ele paga uma passagem, vai no navio para ir para Tarsis. Só que no meio do caminho começa uma grande tempestade, o vento começa a ficar forte. Por causa da desobediência de Jonas, Jonas coloca todos aqueles marinheiros, todas aquelas pessoas que estavam com ele, junto naquela tempestade, por causa da desobediência dele. Eu anotei 2 pontos, 2 tópicos aqui, muito importantes quando eu estava meditando nesta palavra. A fuga de Jonas para Tarsis. Jonas, ele foge fisicamente. Nós fugimos através de distrações e atitudes. Como assim, Daniel? Muitas das vezes, a gente está focado muito no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nas nossas atividades do nosso dia a dia. E a gente acaba se afastando de Deus. Isso também é fugir da presença de Deus. Só como eu tinha dito no início do culto, a gente consegue fugir, a gente vai até para outra cidade, viaja, foge, que nem Jonas fez, só que a gente não consegue se esconder da presença dele, a gente não consegue se esconder de Deus, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele está em todos os lugares. Às vezes também se afastando da igreja, a gente para de ir nos cultos, a gente está fugindo da presença de Deus, a gente está fazendo igual Jonas. Muitas das vezes a gente culpa tanto Jonas por fugir, mas quando a gente se afasta da igreja, estamos fugindo do nosso chamado, estamos fazendo a mesma coisa que Jonas, fugindo da presença de Deus. Muitas das vezes também tem amigos que convidam a gente para se aproximar de Deus, a ir para a igreja, e a gente acaba se afastando dos amigos, se afastando das pessoas que querem o nosso bem, que querem aproximar nós com Deus, a gente acaba se afastando da presença deles, porque a gente quer fugir daquilo que Deus nos chamou. O segundo ponto que eu acho muito importante, segundo tópico que eu anotei aqui, é o custo da desobediência.
Jonas, ele pagou um custo muito alto quando ele desobedeceu a palavra do Senhor. Assim como Jonas desobedeceu, Jonas colocou naquele navio todas aquelas pessoas que estavam com ele numa grande tempestade. E muitas das vezes, quando a gente se afasta de Deus, quando a gente tenta fugir de Deus, a gente não percebe. Muitas das vezes tem pessoas sofrendo dentro da nossa casa e é por culpa nossa, por causa da nossa desobediência. Tem pessoas sofrendo no nosso trabalho e é por causa da desobediência que a gente está tendo com Deus. A mesma coisa que Jonas. Jonas, ele sabia que ele estava desobedecendo a Deus e mesmo assim ele colocou todo mundo naquela tempestade. E mesma coisa a nossa vida, irmãos. Tem pessoas sofrendo dentro da nossa casa e é por causa da nossa desobediência. Eu pego como referência porque eu sei que quando eu estou fugindo da presença de Deus, as coisas na minha vida, no meu serviço, começam a dar tudo errado. No meu trabalho, muitas vezes, aí começa a tempestade e eu disse, eu estou fugindo de Deus. E como aconteceu essa semana, então, como meu irmão é crente, a gente sofre muito dentro de casa. Só que aí aquela tempestade começa a aumentar, Deus começa a pegar, a gente pode fugir de cidade, a gente pode fazer que nem Jonas e ir para outro lugar, só que a gente não consegue se esconder de Deus, a gente tem que obedecer a palavra dele. Ele falou para pregar, você tem que pregar, ele disse, você tem que louvar, você tem que louvar, porque tem pessoas que querem escutar o teu louvor. Aleluia. Aleluia. É, Jesus. Aleluia. Não podemos desobedecer a Deus. Deus, ele nos chamou, cada um de nós tem um chamado aqui nesta noite. Quando Deus, ele nos chama, não adiantamos fugir dele. Como eu disse, Deus me chamou para pregar, eu sei que eu tenho que pregar a palavra, mas muitas das vezes eu me escondo lá no fundo do banco, lá no último banco, só para não poder ter a oportunidade de pregar a palavra. Só que aí Deus não adianta, Ele te chamou para pregar, Ele quer que tu esteja obediência a Ele. Porque tem tempestade que vai acontecer na nossa vida, tem pessoas que vão sofrer ao nosso redor, e é por causa da nossa desobediência a Deus. Que nós possamos ser como Isaías, no capítulo 6, versículo 8, que ele diz para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, envie-me a mim. Que nós possamos ser como Isaías. Quando Isaías fala, eu estou aqui, Senhor, olha o que Isaías quer dizer, eu quero te obedecer, Senhor, eis-me aqui, que seja da tua vontade, não da minha. Eu fico tão feliz, eu acho lindo esses jovens, com a idade deles, eu estava no mundo, eu estava em festa essas horas da noite, e eu acho tão lindo esses jovens na presença de Deus, eu quero fugir da presença de Deus. Que nós possamos ser nessa noite, que nem Isaías, eis-me aqui, Senhor. Que nós possamos se entregar a Deus e dizer, faça da tua vontade, não da minha. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade, meus irmãos.